Nós do grupo de oração Cordeiro da Paz queremos desejar a todos vocês, servos, participantes de grupos de orações, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que o Senhor Jesus possa renascer em sua casa, em sua família, e que o Ano Novo, você, servo, participante, seja fiel à graça e à presença do Senhor Jesus. O Ministério de Cura e Libertação deseja a todos do Grupo de Oração Cordeiro da Paz um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, cheio de paz, de saúde, para que nós possamos, em 2015, encontrar mesmo todos os dias com o verdadeiro Senhor Jesus, através dos ensinamentos que temos aqui no nosso grupo de oração. O Ministério da Intercessão agradece primeiramente a Deus por mais este ano. Agradecemos e louvamos a Deus por este ano maravilhoso que Ele nos proporcionou. E desejamos a todos um Natal cheio de paz, de amor, de compreensão e principalmente voltada ao Menino Jesus. Que o ano de 2015 seja próspero e que caminhemos nos braços de Jesus. Feliz Natal. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Se viver com pai é bom, com pai e mãe que maravilha. E com essas palavras eu quero desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E para duplicar, para aumentar o meu desejo de tudo que é bom para vocês, eu quero chamar aqui meu parceiro. Feliz Natal a todos os jovens do mundo inteiro! Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. O Grupo de Oração Cordeiro da Paz deseja a você um próspero Ano Novo, um Natal abençoado e que o ano de 2015 possa duplicar de bênçãos e de graça. Coloca a mão no teu coração. Repita as palavras que irei dizer, essa oração que nós iremos fazer juntos. Na autoridade do meu batismo e do corpo e sangue de Jesus que recebi, eu afasto da minha vida qualquer atuação maligna que queira obstruir ou destruir aquilo que Deus tem preparado para a minha vida nesta noite, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, retornar aqui neste lugar. Algumas pessoas sabem disso. Mais ou menos 12, 13 ou 14 anos atrás eu fiz parte desse grupo, esse grupo aqui a dona Marina me conhece, o meu nome é Paulo, as pessoas gostam de me chamar e eu também gosto de ser chamado por Paulão, pelo meu tamanho, então é um apelido carinhoso que as pessoas me chamam e eu também me sinto feliz por ser chamado. Como eu disse para vocês, há 13 anos atrás, eu acho, é mais ou menos isso, eu fiz parte desse grupo. Toda segunda-feira eu vim aqui também conduzir o grupo, animar, cantar, e para mim verdadeiramente foi uma escola, foi uma escola do louvor, uma escola de abrir o coração, uma escola de perseverar na graça do Senhor, uma escola de se esforçar para fazer a vontade do Senhor. Eu morava lá no CPA4, todas as segundas-feiras eu vinha caminhando de lá para cá, para estar aqui. Eu tenho 33 anos, tenho 8 meses de casado, faço parte do grupo de oração São João Paulo II, faço parte da comunidade Cristo Servo, aqui do Memorial São João Paulo II.
Eu vou tomar um pouquinho de água porque eu tenho diabetes, minha boca resseca e eu fico... E como eu dizia, eu servi a esse grupo no momento mais difíceis da minha vida, que foi um tempo de discernimento vocacional, aonde eu deixei de vir ao grupo para fazer a vontade de Deus. E aí eu me ingressei numa comunidade chamada Fraternidade Toca de Assis, Filhos e Filhas da Pobreza. O fundador é o Padre Roberto. E lá eu vivi 7 anos da minha vida, por 7 anos discernindo o que seria, qual era o sonho de Deus na minha vida, o que realmente Deus queria para o Paulo. E após esses 7 anos eu discerni que a minha vocação era o matrimônio. Então eu abandonei, Antes de fazer, na fraternidade nós, o vocacionado, o homem, a mulher que se entrega ao chamado à vida consagrada, ele com 4 anos de preparação, ele se prepara para fazer os votos de castidade, pobreza e obediência. Eu pedi mais 2 anos para discernir, por isso eu fiquei 7 anos sem fazer o voto, só me preparando, porque eu não tinha essa certeza. Dentro disso que eu estou falando, tem uma palavrinha-chave que nós vamos trabalhar hoje, que é a questão da humildade. Humildade. Falar de humildade é ligar humildade à obediência. Um homem humilde, uma mulher humilde, ela sabe obedecer. Um homem sabe obedecer. Sabe. O homem e a mulher que não é humilde não sabe obedecer. A pessoa que não sabe obedecer, é muito difícil escutar a Deus. Muito difícil. Um homem e uma mulher que não é obediente, é muito difícil ouvir a Deus. Porque Deus, a todo momento e em tudo aquilo que nós fazemos, Ele pede o quê? Obediência à sua vontade. Pega comigo aí Lucas capítulo 7, capítulo 14, versículo 7. Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo de 7 adiante. Evangelho de São Lucas, capítulo 14, de 7 em diante. Amém? Capítulo 14, versículo de 7 em diante. Amém? Observando também como os convivas escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes a seguinte parábola: quando fores convidado às bodas, não te sentes nos primeiros lugares, pois pode ser que seja convidada outra pessoa de mais consideração que tu. Vindo o que te convidou, te diga: cede o lugar a este. Terias então a confusão de dever ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, passa mais para cima. Então serás honrado na presença de todos os convivas. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Dizia igualmente ao que tinha convidado:
Quando deres alguma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque sua vez eles te convidarão, e assim também tu retribuirão. Mas quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás felizes, porque eles não têm como que te retribuir, mas te receberás na ressurreição dos justos. Palavras da salvação. Essa palavra nós iremos trabalhar duas virtudes: a virtude da humildade e a virtude da caridade. A virtude da humildade é uma virtude que nós e os primeiros padres da igreja, os primeiros padres, os primeiros santos da igreja, eles ensinam que para nós aprendermos, para nós sermos livres do pecado da soberba, do pecado do orgulho, uma coisa é necessária. Para aprender a ser humilde, é necessário ser humilhado. É necessário ser humilhado. Aí sim você vai compreender a essência da humildade. Humildade é uma palavra que vem do latim, que significa humus. Humus significa terra. Terra. Que faz o quê? Faz o homem e a mulher lembrar de que veio da terra, veio do pó. Faz o homem e a mulher voltar para o chão, para baixo, e tocar na sua essência. Tocar na sua essência. Por isso que não há condição natural para a gente definir quem é ou quem não é humilde. Não é uma condição física, não é um despojamento das belezas exteriores que vai definir o coração de um homem, o coração de uma mulher, dizer que é humilde ou não. Mas a definição está nisso, em se abaixar, se rebaixar, se voltar para o pó, se voltar para a terra, voltar à essência, voltar à verdade. Aí está a autenticidade da humildade, não é a aparência. O homem mais pobre, mais desprezível, mais asqueroso lá fora, lá no mundo, ele pode ser um homem soberbo, ele pode ser um homem orgulhoso, um monge, um frade, com uma roupa estrupiada, esfarrapada, com uma cruz enorme no pescoço, com o seu pescoço encurvado. Ele pode ser um homem orgulhoso, soberbo. E falar de orgulho e soberba, nós vamos entender alguns teólogos da igreja, grandes teólogos vai dizer que as primícias do pecado, que é a desobediência, também deriva da soberba. Quando a gente vai olhar lá no Apocalipse, onde São Miguel Arcanjo, quando ele trava a guerra contra Satanás, contra Lúcifer, contra o anjo iluminado,
muitos teólogos dos nossos primeiros pais, estudando essa parte do Apocalipse, eles vão compreender que a soberba e o orgulho está assim primitivamente enraizado à desobediência dos nossos primeiros pais, que são Adão e Eva, porque eles vão fazer um estudo místico, e aí eles vão compreender da seguinte forma: que quando Satanás ele percebe o plano de Deus, o plano que Deus tinha para a salvação de nós seres humanos, Satanás ele se opõe. Lúcifer se opõe ao plano de Deus. Nos estudos místicos dos teólogos, eles vão fazer a seguinte visão mística: Lúcifer, sendo espírito puro, criado por Deus, pela soberba e pelo orgulho, não aceita se dobrar a Deus, tomando forma humana, que é o que? O plano da salvação. Deus tomar forma humana, carne e osso. Lúcifer se opõe. Ele vai dizer: mas como eu, um ser puro, me dobrar diante de um Deus humano? A soberba, o orgulho entra no coração de Lúcifer de tal forma que ele rejeita o homem divino Jesus, o homem divino, o Senhor, o Salvador, aquele que ia redimir, aquele que ia derramar todo o seu sangue. Lúcifer, ele se revolta e ele realiza uma grande rebelião de anjos, dizendo: como nós, seres puros, sem pecado, sem mancha, vamos nos dobrar a um Deus humano? Um Deus humano. Eis a grande abertura do pecado. Eis aí as duas mães de todos os pecados. Vai dizer isso São João Cassiano, vai dizer isso. As duas mães do pecado: o orgulho e a desobediência. Através desses dois pecados é que uma multidão de pecado é gerada no coração do homem. E aí Jesus vai, assim como na Bíblia da Ave Maria o título diz lição de humildade, Jesus vai chamar os seus discípulos e vai colocar uma situação para que eles percebam, para que eles aprendam o que é ser humilde. Ser humilde. Jesus vai dizer que ser humilde, meus irmãos e irmãs, não é ter o coração voltado só para os primeiros lugares. Ser humilde, ser um servo humilde, ser um servo obediente, não tem que ter o coração voltado para os primeiros lugares, não. Tem que ser obediente e se colocar no último lugar. E Jesus vai fazer isso por excelência dentro da Santa Missa, no Calvário. Quando ele sobe o Calvário, sobe a cruz, ele está ensinando por excelência o que é ser servo humilde. Servo humilde, por excelência. Jesus vai ensinar isso na cruz.
Jesus vai ensinar em todo o contexto do tríduo pascal, na quinta-feira santa, onde ele reúne os seus discípulos e lava os pés e ensina, fala: aprendei de mim, se eu vos lavei os vossos pés, vocês também lavai os pés uns dos outros. E infelizmente, meus irmãos, eu preciso dizer para vocês que hoje dentro da igreja existe, dentro do coração dos filhos da igreja, um desejo exorbitante de sentar-se nos primeiros lugares. Infelizmente. É preciso voltar o coração por aquilo que Jesus ensina os seus discípulos. É preciso que a renovação carismática, é preciso que os movimentos, as pastorais aprendam a isso, voltar ao último lugar, que é o quê? É o lugar onde você vai progredir. A pedagogia de Jesus é totalmente diferente das nossas pedagogias. A pedagogia de Jesus nos ensina que todas as vezes que nós nos humilharmos, todas as vezes que nós voltarmos, nós estamos subindo. Nós estamos subindo. Aprendei com Jesus. Quantas vezes Jesus caiu no chão, subindo para o Calvário? Quantas vezes? Jesus quer nos ensinar a caridade, o amor, saber dar, sem esperar nada em troca. Saber dar, olhar um pobre, olhar para um pobre, olhar para um miserável, olhar para um homem que se definha através do pecado. Aí as pessoas de rua, eu posso dizer com toda a autoridade, de que um dia foi filho da pobreza, que um dia fui um homem que recolhia as pessoas da rua para morar nas nossas casas, que quando nós vemos um pobre caído no chão e olhamos para ele como se fosse a pessoa de Cristo, o pobre sofredor, a nossa alma começa a compreender o que é o amor. O nosso coração, a nossa vida começa a compreender o verdadeiro sentido do amor. Fazer o bem, a própria palavra vai dizer, fazer ao bem, aquele que te faz o bem, até os maus fazem. Até os maus. Até os grandes ateus fazem. Os grandes espíritas aí, nossos irmãos aí da frente, fazem. Mas você tocar na chaga de um pobre, você cuidar, assim como Madre Teresa de Calcutá ensinava às suas filhas, que se nós soubéssemos quem está no pobre, nós o serviríamos de joelhos. Serviríamos de joelhos. Quem é o pobre dentro da sua casa? Quem é o miserável dentro da sua casa? Que você ainda não consegue olhar, que você ainda não consegue estender as mãos, porque você ainda está preso nas suas soberbas, no seu orgulho, na maldade que existe dentro do seu coração. Quem é o pobre que grita por misericórdia dentro da sua casa? Que você não consegue olhar na alma e ver Jesus. Na alma e ver Jesus. Quem é esse? Quem é esse que grita para você, que você estenda a sua mão para ele,
Quem é o vizinho? Quem é a pessoa que você olha e não consegue ver Jesus? O amor é de graça. O amor é de graça. E muitas pessoas precisam do amor. Muitas das vezes, meus irmãos, me desculpe dizer a franqueza, mas muitas das vezes me dói o coração vir num grupo de oração e ver as pessoas se abraçando, se beijando, mas infelizmente quando sai daqui, quando toma aquele portão, esquece tudo isso. Vou dizer a verdade para vocês. Eu trabalho numa livraria católica chamada Paulinas, onde eu vejo católicos que muitas das vezes chegam lá e nos humilham, porque talvez você não tenha aquele CD, não tenha aquele livro naquele momento, não tenha aquela imagem. E eu fico imaginando, poxa, essa pessoa é uma pessoa que vai ao grupo de oração, que no momento do louvor, no momento da chegada, ele abraça o seu irmão, ele acolhe o seu irmão, mas infelizmente, ao sair daqui, quando ele não é saciado, por causa da sua soberba, do seu orgulho, ele maltrata as pessoas. Quantas vezes eu vejo católico maltratando pessoas em mercado? Quantas vezes eu vejo uma pessoa com a camisa de Nossa Senhora na feira, esculhambando o feirante porque ele não tem troco? Não vou poder vender. Mas como que o senhor não tem troco? Mas, entendeu? Com soberbo, com orgulho, com ódio no coração. Nós católicos precisamos aprender o contrário. Nós precisamos voltar ao coração de Jesus, o coração manso, o coração puro, um coração capaz de ir além de si, morre para si mesmo. Aqui ó, eu trouxe para vocês verem aqui um livro que ensinou muitos santos mesmo. Vai dizer o seguinte, aquilo que eu disse no começo: aquele que sabe se humilhar aprende o caminho da humildade. Quem não sabe, quem não passa pela humilhação, me desculpe, a não ser que seja um dom extraordinário. Prova o homem e a mulher que é humilde quando ele passa pela humilhação, ele passa pela tribulação, e mesmo assim o seu coração permanece em paz. E mesmo assim o seu coração permanece em paz. Vou ler aqui um capítulo, na página 154. Aqui, ó, vai dizer São Tomás de Kempis: para conservar a humildade é em geral útil que os outros conheçam e corrijam os nossos defeitos. A humilhação por causa de nossos defeitos tranquiliza os outros e aplaca os que estavam irritados conosco. Deus protege e liberta, ama e consola os corações humildes. Aos humildes se inclina, os cumula de graças depois das humilhações, e os conduz finalmente à glória. Onde nós vemos isso? Aonde nós vemos um homem sendo definhado na humilhação, no escárnio, na zombaria, e depois de 3 dias nós vemos a sua redenção, a sua libertação, a sua vitória. É na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio nosso Senhor Jesus Cristo que nos ensina isso, meus irmãos. Coloca isso no seu coração, coloca isso na sua mente, coloca isso na sua caminhada, coloca isso todos os dias. No momento em que você acordar, se o Senhor conceder humilhação, que seja para o proveito da salvação da sua alma, que seja para a sua santificação. Nossa Senhora também ensina muito isso.
Nossa Senhora vai ensinar tudo isso na sua vida, tudo isso no Calvário. Ela soube expiar, e é algo que os católicos infelizmente não sabem. Infelizmente perdeu a escola da expiação, que é sofrer os seus pecados e sofrer os pecados da humanidade. É preciso aprender isso. É preciso. E é preciso eu dizer isso para vocês. Está entendendo? Nós não somos uma igreja que aprendemos que a nossa finalidade é a prosperidade. Guarde isso no seu coração. Leva isso para a sua vida. Nós não somos uma igreja que a nossa finalidade é a prosperidade. Nós somos uma igreja que temos que aprender a sofrer para ser redimido. Nós precisamos aprender a sofrer para ser salvo, porque o próprio Jesus, próprio nosso Senhor, nos ensinou em sua vida que é através do sofrimento que nós seremos salvos. Por isso a humildade, porque quando o sofrimento bater na porta do nosso coração, só saberá sofrer aquele que saber se humilhar. Veja se a Igreja Católica coloca nos seus altares, veja se a Igreja Católica coloca nos seus altares as pessoas que ensinam o caminho da prosperidade. Não coloca, meus irmãos. Não coloca. A Igreja Católica não coloca em seus altares aquelas pessoas que ensinam a buscar o material, se encher do material, se conformar com o material. A igreja não ensina isso. Vai aparecer ali, no altar, Nossa Senhora, aquela que soube se desprender do título de rainha e se colocar como a humilde serva do Senhor. A igreja coloca no altar São José, que morreu de cansaço físico, se esgotou fisicamente em trabalhos, em oração, em vigílias, em adoração, sofreu por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, sofreu para cuidar de nosso Senhor Jesus Cristo, foi humilde, foi pequeno, se colocava diante de Jesus de madrugadas e madrugadas, cuidando do menino, cuidando da vida do menino, porque o menino estava correndo risco. A igreja eleva aos altares da própria igreja pessoas que conseguem se colocar abaixo. Se colocar abaixo. Pode ser o homem mais rico e a mulher mais rica do mundo, se não se colocar abaixo, não chega à glória eterna. Não chega. Por isso que Jesus vai dizer: é mais difícil um homem passar por um fundo do buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Jesus está falando isso para o homem que tem o coração preso no material, preso nas riquezas materiais. Jesus está dizendo isso. Ele não está renunciando às pessoas que têm posses. Não, ele não está. Desde que você não coloque todo o seu afeto, todo o seu coração nos seus bens, nos seus bens. É preciso também aprender a se desfazer dos pecados de vaidades espirituais também. Espirituais. Eu sou um pregador, eu sou uma cantora, eu sou um ministro de música, aí eu não quero mais o último lugar. Eu sou da intercessão, eu sou chamada para
ajudar na intercessão, num retiro. Mas se não tiver um quarto só para mim, se não tiver um lugar só para mim, onde eu possa rezar sozinho, vaidades. Infelizmente, tem muitos servos cheios de vaidade no coração, cheios de vaidades. Ô irmão, você pode conduzir lá para nós? Mas alguém vai vir me buscar? Não. Pô irmão, se você chegar aqui até eu te dou o vale transporte. Mas eu não vou de ônibus. Vaidade. Se nós olharmos para Jesus, se nós olharmos para os sacrifícios que Jesus fez, se nós olharmos para toda a vida missionária de nosso Senhor Jesus Cristo, nós iremos compreender que o sofrimento de Jesus não começou só na quinta-feira santa, não. Que toda a vida peregrina e missionária de Jesus foi sofrimento, foi sacrifícios. Jesus tinha que caminhar em aldeias, em cidades, e isso custa, isso sacrifica. Nós precisamos aprender isso. Se você quer levar a salvação, se você quer ser um servo, se você quer ser uma pessoa que deixa a palavra de Deus penetrar no seu coração, na sua vida, na sua alma, você tem que aprender que a sua vida vai ter sacrifícios para pregar Jesus, para pregar a salvação. As pessoas que ainda não conhecem Jesus, as pessoas ainda que não ouviu a boa nova, você vai ter que se sacrificar. Me desculpe, mas a vida é essa. A vida de um cristão é essa. São Paulo ele vai enumerar lá no final da sua vida: combati o bom combate, sofri, pelejei, tal, né? Houve contendas com os discípulos, com os apóstolos, houve reconciliações, né? Houve momentos de prisões, houve momentos em que o seu corpo sofreu agressões. Por isso é preciso aprender o caminho da humildade. Por isso é preciso. Por isso é necessário. Convido você a ficar de pé.